pessoal, é com muita alegria. Então que a gente começa aí a aula número 1, que vai ser sobre estrias, para o nosso grupo de estudo. Então aqui, olha, como que a gente fala de estrias, né, de tratamento de estrias? Primeiro a gente tem que conhecer o tecido conjuntivo. Então, no tecido conjuntivo é onde tem aquela composição super bacana de todas as estruturas que são elásticas e inelásticas. No tecido conjuntivo a gente tem ali um papel super legal, né, de proteção da nossa pele, porque ao mesmo tempo que ele faz a distensão, ele tem que ter um limite dessa distensão. Então, a união dessas duas funções acabam protegendo o nosso tecido epidérmico. Então, o trabalho muscular também, ele vem, né, de acordo com o seu crescimento, a sua distensão, fazendo esse papel, né, de controle do quanto a pele pode crescer ou distender para que não tenha prejuízo. O tecido conjuntivo, então, ele é um tecido maravilhoso, rico, né, em células nativas, ele também tem células do sistema imunológico, tem muita riqueza de vasos sanguíneos, nervos, isso é muito importante, porque a gente vai trabalhar sempre com os estímulos que são de neurotransmissores e os componentes extracelular, né, também chamado de matriz extracelular. Então aqui a gente tem toda uma junção de propriedades que podem, através de um estímulo, tentar recuperar ou regenerar esse tecido que teve alguma perda, né, no caso da estria. Olha que legal aqui, então, o nosso tecido conjuntivo com a associação dos dois sistemas, né, o sistema, então, colagênico, que é o inelástico, colagênico, o nome está dizendo, ele é 100% colágeno, e o sistema elástico. Então, esses dois sistemas, eles vão dar origem ao tecido, então, conjuntivo, que é ele que faz, então, toda essa proteção epidérmica do nosso sistema. Então aqui a gente tem uma série de fibras, né, fazendo essa composição. Então a gente tem as famílias dos colágenos, né, então tipo 1, 2, 3, 4, 5, o 6, o 5 e o 7, tá? E pensa assim, o nosso organismo ele tem 25% de proteína no seu geral. Olha, nós temos proteína bem interessante ali. O nosso corpo tem uma massa proteica bem significativa, né? Dentro das articulações, os tendões, olha, aquela conexão tecidual efeito de colágeno, olha que legal, né? Isso é muito bacana. Sendo que 90% desses 25% é aquele colágeno do tipo 1, aquele colágeno de boa qualidade, aquele colágeno que todo mundo tem o sonho de adquirir. Então aqui tem um esquema muito bacana, vou mostrar para vocês como é que tem essa sobreposição de fibras, como é que elas se organizam, né? Então a gente tem aqui, olha que bacana, as fibras que são oxitalânicas, que são como se fossem guarda-chuvinhas, né? Cravejando a derme. Depois nós temos essas oxitalânicas ligadas, né, às fibras eulanínicas. Então as eulanínicas e as oxitalânicas, elas são perpendiculares à nossa epiderme. Então pensa assim, não são só as fibras paralelas à derme, nós temos também fibras que são perpendiculares, então elas fazem o quê? A conexão dos dois planos. Então, ao mesmo tempo que a gente tem fibras paralelas, a gente também tem fibras perpendiculares. Então, elas montam, né, uma estrutura onde você tem ali a adesão tecidual e também a elasticidade. Isso tudo só no sistema elástico. E toda essa composição, ela vai mudando de acordo com a nossa faixa etária. Ó, uma dica: os jovens têm muito mais eulanínicas e oxitalânicas, por isso que não tem tanta flacidez. Então, as pessoas mais maduras têm muito mais fibras, que são as fibras propriamente dita elásticas. Então, a pele de uma pessoa madura, ela distende com mais facilidade do que uma pele de um jovem que tem muito mais restrições, muito mais colágeno. E isso também depois lá na frente a gente vai discutir, vou deixar uma discussãozinha aí, uma lição de casa para vocês, porque amanhã nós vamos discutir esse assunto. Então, qual é a diferença da pele jovem e a pele madura? Guardem isso aí que daqui a pouquinho eu vou detalhar um pouco mais para vocês poderem discutir comigo na aula de amanhã. Então, as estrias, na verdade, elas são adquiridas pelo rompimento desse tecido, da junção dermo-epidérmica. Primeiro um afinamento,
que pode ser também por crescimento ou por perda de conteúdo ali de sustentação. Ou então, essas fibras, elas acabam perdendo um pouquinho da sua elasticidade, né? Ela pode ter ali um envelhecimento e de repente essa pele perde a sua nutrição e por algum motivo ali de engorda ou de aumento de peso tem um rompimento. Então, são origens, né? São etiologias, na verdade, mecânicas ou hormonais. Então, assim, na ruptura deste tecido, a gente pode ter ali pelo crescimento ou engorda, tá? Ou então pela origem que seria da teoria hormonal ou medicamentosa. A teoria medicamentosa ou hormonal são aquelas pessoas que fazem uso contínuo de alguns anti-inflamatórios que comprometem a qualidade do tecido de sustentação. Não sei se vocês já ouviram falar, mas olha, dá um afinamento tecidual. E esse afinamento compromete a qualidade de distensão e de conexão do tecido dermo-epidérmico. Uma outra patologia também que causa uma fragilidade nesse tecido é a síndrome de Cushing. Não sei se vocês já tiveram oportunidade, porque não é muito comum, é raro, mas pode acontecer da pessoa que faz uso contínuo, aquelas pessoas que têm muita alergia, ou muita alergia respiratória, ou muita alergia também de pele, elas fazem uso contínuo de anti-inflamatórios que eles comprometem a qualidade do tecido, eles afinam esse tecido e ao mesmo tempo eles aumentam a quantidade de líquidos. Então, ao mesmo tempo que ela tem um afinamento do tecido, ela também tem um aumento de perimetria, pensa. Engorda e emagrece porque inchou, criou edema. E a pele então não sustenta toda essa distensão e contração e acaba tendo um rompimento. Então essa é a síndrome da teoria hormonal ou medicamentosa, né? Que é a síndrome de Cushing. Prestem atenção, vocês que fazem uso aí contínuo de medicamentos, né? Anti-inflamatórios, vamos rever isso, se é realmente interessante você fazer essa medicação contínua. Conversa com o seu médico, vamos rever tudo isso. E aí no processo inflamatório, quando tem o rompimento dessas fibras, a gente tem aqui uma imagem microscópica, né, mostrando realmente o quanto teve de comprometimento. Porque a partir do momento que tem esse rompimento de fibras, a gente tem um processo inflamatório pelo trauma. Então a gente tem o acúmulo de líquido residual naquela estrutura onde teve o rompimento, tá? E ao mesmo tempo você começa a ter uma elastólise, que é a morte, né, dessas fibras elásticas. Nesse processo a gente já começa a encontrar aqui, ó, vocês têm esse slide aí, depois vocês podem olhar com mais precisão, os macrófagos fazendo a fagocitose de todo esse material que foi então, que sofreu pelo processo então de uma apoptose pelo rompimento, né, dessa estrutura. Isso então, com o tempo, você vai perceber o quê? Inicialmente ela tá mais avermelhada pela estrutura que teve um rompimento pelo trauma, pelo processo inflamatório. Então você tem ali uma estria mais avermelhada, depois você tem uma estria também com um pouco de edema. Às vezes tem que falar assim, ah, mas minha estria não é para baixo, é para cima, porque ela tem edema. Então ela fica com aquele relevo, ela tem então um eritema e um edema e ela está avermelhada porque ela ainda tem predominância dos vasos sanguíneos ali. Passado um período, numa fase tardia, a gente já tem o quê? O rompimento também desses vasos. E aí ela passa pela fase então da fagocitose. Esse espaço onde teve um rompimento vai ficar então com uma falta de tecido, dá uma atrofia, né, nessa região então onde teve a presença do rompimento, e aí você começa a ver realmente os primeiros sinais, né, tardios de uma estria. Ali já tem falta de circulação, falta de nutrição, de oxigenação. Existem algumas estrias, não sei se vocês já pararam para pensar nas estrias que são arroxeadas, não estou falando das vermelhas, mas as arroxeadas, ó, segunda pergunta que eu vou fazer discussão amanhã. Você sabe o que é uma estria arroxeada? Por que que ela ficou arroxeada? Se não sabe, então amanhã entrem de novo que a gente vai discutir esse assunto. Vocês vão ver que é uma coisa tão interessante, porque nem em livro você encontra. Isso foi uma coisa que eu pesquisei até chegar nessa definição.
Então, as estrias, de uma forma geral, elas são lesões, na verdade, inestéticas, não é uma patologia, mas elas são inestéticas e elas comprometem muito essa questão da autoestima da pessoa que tem a estria. Então, vamos pensar, se eu não tratar a estria, ela não reverte, então ela é uma lesão irreversível. Por isso que a gente tem que fazer uma abordagem, um protocolo e uma orientação home care super bacana para que a gente possa reverter esse quadro, porque é possível sim reverter, tá? Então olha aqui, a gente tem estrias exemplificando as nacaradas ou brancas, né? E também as estrias que são mais avermelhadas, mas olha, o que tem de diferente neste tecido e nesse tecido? Então, uma terceira discussão aí pra gente fazer amanhã, tá? Observem bem essas duas imagens, vamos discutir isso, porque tem uma grande diferença aqui. Apesar dos dois quadros serem estrias, qual é a diferença de um tecido e de outro? O que muda num tratamento e no outro? E aí eu vou parar aqui, porque é a partir daqui que a gente vai fazer a discussão amanhã, tá bom? Então eu espero vocês amanhã pra gente discutir esses 3 itens bem importantes e também para vocês virem aqui que amanhã eu vou falar de um assunto muito legal que é o envelhecimento facial e vou trazer um pouquinho das abordagens de como a gente pode fazer essa recuperação através do microagulhamento. Vem pra cá, foi um prazer estar com vocês hoje.